Eu ainda lembro do som do motor rugindo enquanto acelerava pela estrada deserta, cortando a noite silenciosa. O caminho à frente era longo, sem qualquer sinal de vida à vista. As únicas luzes eram os faróis do caminhão, projetando um feixe amarelo que iluminava o asfalto esburacado à minha frente. Não havia mais nenhum veículo na estrada. As pequenas cidades que eu costumava cruzar já tinham ficado para trás, e o relógio marcava algo em torno das 2 da manhã. A viagem começava a ficar cansativa. Os quilômetros se arrastavam enquanto eu tentava manter os olhos abertos, sabendo que a estrada à frente parecia não ter fim. O rádio, que normalmente tocava alguma música para me manter acordado, agora emitia uma estática constante, quase como se algo estivesse tentando interferir. Tentei mexer nos botões, mas a interferência não desapareceu. Pensei em desligar, mas senti que o silêncio absoluto no caminhão seria pior. Então, o deixei ligado, apenas para quebrar o vazio. À medida que o tempo passava, uma sensação estranha começou a se formar em meu peito. Não era exatamente medo, mas algo desconfortável. Algo que me dizia que eu não estava mais sozinho. Olhava para o retrovisor e nada, mas de alguma forma, parecia que havia algo observando, algo invisível, que me fazia questionar cada sombra na beira da estrada. Ao longe, uma curva se aproximava, e a névoa começava a se formar na estrada, engolindo a paisagem. Enquanto eu avançava, a estrada parecia mudar, como se tivesse se transformado em um caminho que já tinha sido percorrido antes. A sensação de repetição me incomodava, como se o tempo e o espaço estivessem jogando um truque comigo. Cada curva parecia igual à anterior, e cada pedaço da estrada me dava a impressão de que eu já havia estado ali, mas de alguma forma, isso não fazia sentido. Era só mais uma viagem, ou assim eu pensava, até que o rádio começou a emitir uma voz baixa, quase sussurrante, que falou o meu nome. Você está indo na direção certa. Eu congelei. Eu ainda tentava processar o que havia ouvido pelo rádio. A voz parecia ter vindo de algum lugar muito distante, mas de alguma forma, parecia que estava dentro do caminhão, como se alguém estivesse sussurrando ao meu lado. Eu olhei em volta, mas estava sozinho, ou pelo menos eu achava que estava. A estrada continuava vazia, com a névoa se espraiando como uma manta espessa. Então, no meio da escuridão, algo chamou minha atenção. Uma figura estranha apareceu na beira da estrada. No começo, pensei que fosse uma árvore ou algo do tipo, mas logo percebi que não era. Ela estava se movendo, como se estivesse rastejando lentamente ao lado da estrada, com a silhueta indistinta se aproximando de mim. Eu pisquei, tentando entender o que era, mas a figura estava lá, bem no limite da luz dos faróis. Era uma sombra alta, fina e esquelética, que parecia mais uma mancha escura, mas que se movia de maneira desconcertante. Ela parecia desproporcional, como se não fosse humana, mas ainda assim, de alguma forma, parecia se aproximar de mim, como se me observasse, me esperando. Eu apertei o volante, tentando manter o controle, mas uma sensação de medo começou a crescer dentro de mim. A silhueta não fazia barulho algum, mas estava lá, tomando forma. Meu coração batia mais rápido, e uma sensação gelada subia pela espinha. Não conseguia desviar o olhar, como se uma força invisível estivesse me forçando a assistir. A figura parecia ter algo que se arrastava ao seu lado. Primeiro pensei que fosse uma sombra mais espessa, mas ao olhar de novo, percebi que era uma espécie de manto, algo que flutuava, sem tocar o chão, se arrastando pela estrada de forma errática. Eu acelerei, tentando afastar essa sensação, mas ao invés de desaparecer, ela começou a caminhar na mesma direção, como se soubesse exatamente o meu ritmo. Eu estava entrando em pânico, mas não podia parar. A estrada era deserta, e a cada metro, aquela coisa parecia se aproximar mais. O som do motor e o farol do caminhão ficaram cada vez mais abafados, como se o ar ao redor estivesse mais denso do que eu jamais havia sentido. Olhei pelo retrovisor, na esperança de ver algo mais, mas tudo o que vi foi a estrada vazia atrás de mim. Eu estava totalmente sozinho. A figura continuava lá, não tão distante agora. Eu tentei acelerar ainda mais, mas algo dentro de mim sabia que não adiantava. A estrada parecia interminável,
E eu não tinha mais certeza do que estava vendo. A sombra não era mais uma sombra. Ela parecia estar me acompanhando, me vigiando. Não havia mais dúvida em minha mente. Algo estava lá. Algo que não deveria estar. A cada segundo que passava, o medo só aumentava. O que quer que estivesse naquela estrada comigo, não era algo natural. E a sensação de que eu estava sendo observado, em toda a sua intensidade, só fazia o pânico aumentar. Eu tentei ignorar, tentei racionalizar, mas não havia mais espaço para explicações lógicas. E então, no meio da escuridão, aquela figura desapareceu, deixando a estrada vazia novamente. Mas eu sabia que ela ainda estava lá. Ela havia ido embora por enquanto, mas a sensação de estar sendo seguido não se foi. A estrada parecia interminável, e a figura na beira da pista ainda me atormentava. O farol do caminhão cortava a névoa espessa, mas a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Eu estava começando a sentir um pânico crescente, como se algo estivesse me observando de dentro da escuridão. Para tentar afastar esse pensamento, liguei o rádio. A princípio, o som era abafado, o que era estranho, pois a frequência parecia limpa e sem interferências. Mas logo, uma voz surgiu, rouca e distorcida, como se estivesse sussurrando para mim através das ondas de rádio. Eu dei um pulo no banco, e a voz, embora difícil de entender, parecia estar falando diretamente comigo. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era algo indescritível. Era como se a voz estivesse se esforçando para ser ouvida, mas ao mesmo tempo tentando se esconder, como se tivesse medo de ser descoberta. Meu estômago se revirou, e eu procurei mexer nas estações para ver se encontrava uma explicação racional, talvez um erro na frequência ou alguma interferência, mas a voz permaneceu, agora mais clara. Você não está sozinho, está mais perto do que pensa, dizia a voz, pausada, com um tom fantasmagórico. Era como se as palavras estivessem sendo ditas por uma entidade que não se importava em esconder o quanto sabia sobre minha situação. Meu corpo ficou gelado, e o único som que eu conseguia ouvir era o bater do meu próprio coração. Não se vire, a voz completou, agora mais forte e urgente. Eu respirei fundo e olhei para a estrada à minha frente. O caminhão balançava de leve, como se algo estivesse tentando me derrubar, mas nada estava lá. A voz continuava, repetindo frases fragmentadas, como se estivesse tentando transmitir algo urgente, mas ao mesmo tempo sem sucesso. O rádio estava sintonizado em uma estação comum, sem razão para captar essas mensagens bizarras. Eu estava começando a enlouquecer. De repente, o som do rádio se tornou um chiado alto e incompreensível, e a voz se desfez. Fiquei ali, em silêncio, o único som sendo o ruído do motor e a névoa batendo contra o vidro. Eu sabia que algo estava errado, mas o que me deixava mais apavorado era que, por algum motivo, eu ainda estava sendo ouvido. Não era só uma interferência ou um erro de rádio. Era como se alguém ou algo estivesse do outro lado, vendo tudo o que eu via, ouvindo tudo o que eu ouvia, como se me estivesse vigiando. O rádio finalmente ficou em silêncio, mas o medo já estava instalado. Eu olhei em volta, em busca de alguma explicação lógica, mas a estrada estava vazia. Só eu e o som do meu caminhão, e, mesmo assim, eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Quem quer que estivesse por trás daquela voz, parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo sabia. Eu não sabia mais se podia confiar naquilo que via. A escuridão da noite estava se aprofundando e a névoa, que antes parecia ser uma companhia silenciosa, agora parecia um véu opressor, que engolia cada centímetro da estrada. O relógio marcava uma hora estranha, aquelas horas em que você começa a questionar o próprio tempo. E eu estava sozinho, conduzindo aquele caminhão pesado por uma estrada deserta. Tudo o que eu queria era chegar ao meu destino e deixar essa sensação de desconforto para trás. Mas quando percebi algo estranho, o desconforto virou pavor. A primeira coisa que notei foi que as placas de sinalização começaram a desaparecer. Eu estava acostumado com aquele trecho da estrada, e a cada quilômetro, havia uma placa indicativa para o próximo destino ou algum aviso de segurança. Mas, de repente, elas sumiram. O que antes era uma estrada bem sinalizada agora estava vazia de qualquer indicação.
Eu me aproximei de um trecho onde costumava ver uma placa grande indicando a distância para a próxima cidade. Quando passei por ali, nada. Nenhuma placa. Nenhum sinal. Eu sabia que isso não fazia sentido. Olhei para os lados, mas não havia nada além de árvores e névoa. Respirei fundo e tentei ignorar o que eu estava começando a pensar. Fui mais adiante, em um ponto onde deveria haver uma curva, uma placa de alerta de baixa visibilidade. Algo que sempre me dava uma sensação de segurança, simplesmente não estava mais lá. A estrada parecia continuar sem fim, sem nenhuma referência, como se eu estivesse perdido em um espaço sem tempo ou explicação. O farol do caminhão iluminava apenas o que estava à frente, mas a estrada parecia não ter fim. Isso é um pesadelo. Pensei para mim mesmo, apertando o volante com mais força, mas a sensação de que algo estava se afastando de mim, ou pior, se aproximando, era inescapável. Olhei para o painel, conferi o GPS, mas ele estava travado em uma rota que não reconhecia. Estava tão confuso quanto eu. Era como se eu tivesse entrado em uma realidade paralela, onde tudo estava errado. Eu estava fazendo a mesma curva repetidamente, a paisagem ao redor se tornando cada vez mais irreconhecível. Onde estavam as placas? Como eu estava circulando sem uma única referência? Comecei a perceber que não estava mais apenas perdido na estrada, mas perdido em algo muito maior. Foi quando olhei para o retrovisor e vi algo que me fez parar de respirar. Havia uma luz forte, se aproximando rapidamente, e não era um carro. Não tinha as características de um farol, mas algo que refletia uma tonalidade estranha, como uma névoa brilhante. Eu acelerei, tentando fugir dessa luz, mas a estrada parecia não acabar. Meu coração disparava, e a sensação de que algo invisível me perseguia, me vigiava, ficou ainda mais forte. Não pode ser real, pensei. Mas a cada quilômetro, a estrada se tornava mais irreconhecível, e as placas de sinalização, que antes me guiavam, simplesmente sumiam. Eu já não sabia mais onde estava, e o medo, finalmente, se transformou em pavor. Era como se a estrada em si estivesse mudando, como se a realidade estivesse sendo distorcida, e eu estivesse preso em algo que não tinha explicação. Algo muito maior que qualquer estrada ou sinalização. Algo que não podia ser controlado. A estrada parecia não ter fim. Eu já não sabia há quanto tempo estava dirigindo, mas tudo parecia estranho, distorcido, como se o tempo tivesse parado. As luzes dos faróis cortavam a névoa densa, mas nada parecia ser familiar. O rádio, que ainda estava ligado, não transmitia mais nada além de estática, e o GPS estava travado, sem dar nenhuma indicação. O que antes era uma estrada normal, que eu havia percorrido tantas vezes, agora parecia um labirinto interminável. Foi quando, no meio daquela estrada sem fim, algo mudou. Uma silhueta apareceu à minha frente, vinda da neblina. Eu a avistei de longe, caminhando lentamente pela estrada, com a luz dos faróis iluminando parcialmente sua figura. A princípio, pensei que fosse outro caminhoneiro, mas à medida que me aproximava, percebi que algo estava errado. O homem, ou o que fosse, estava andando descalço, com a cabeça baixa, os cabelos longos e desgrenhados caindo sobre seu rosto. Sua roupa, uma jaqueta velha e rasgada, parecia coberta por algo escuro. Não consegui identificar o que era. Eu queria acelerar, mas algo me fazia hesitar. O medo começava a apertar meu peito, mas uma curiosidade ainda maior me empurrava a manter o carro em movimento. Quando cheguei mais perto, o homem levantou a cabeça, e seus olhos estavam completamente brancos, sem íris, sem pupilas. Ele simplesmente me olhou, fixamente, como se me conhecesse, como se soubesse o que eu estava pensando. Eu parei o caminhão a alguns metros dele, o coração acelerado, as mãos tremendo no volante. O homem não se moveu, mas parecia esperar algo de mim. Não sabia o que fazer. Eu deveria continuar ou perguntar se ele precisava de ajuda. Era difícil entender o que estava acontecendo. Tudo o que eu conseguia pensar era em sair dali, mas uma força invisível me impedia de fazer qualquer movimento. Foi então que ele deu um passo em direção ao caminhão, ainda com aqueles olhos vazios me encarando. Eu sentia uma pressão crescente, como se algo estivesse se aproximando.
como se o próprio ar ao redor de nós estivesse carregado de uma energia maligna. O silêncio se fazia pesado, o som do motor do caminhão parecia abafado, e por um segundo, eu achei que fosse ficar ali, parado, para sempre. Então ele disse, em um tom rouco e distante: "Você está perdido." Aquelas palavras atravessaram minha mente, como se estivessem se imortalizando na minha cabeça. Não consegui dizer nada. Ele estava certo. Eu estava perdido. Não só na estrada, mas em algo muito maior, algo que eu não conseguia compreender. Ele deu mais um passo à frente. Antes que eu pudesse reagir, a neblina se fechou ao redor do caminhão, mais densa e escura do que nunca. Não consegui ver nada, mas ouvi o som dos passos, cada vez mais próximos, até que, de repente, o som desapareceu. Eu respirei fundo, tentando entender o que tinha acontecido. Olhei para o retrovisor, mas não havia sinal de ninguém. A estrada à minha frente continuava vazia. O homem, a figura misteriosa, havia sumido como se nunca tivesse estado ali. Apenas a névoa e a escuridão permaneciam. E eu continuei dirigindo, sem saber por quanto tempo ou onde exatamente estava. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era normal, que não se tratava de um simples viajante perdido. Mas o que ele queria? Porque apareceu para mim, naquela estrada, naquele momento. O resto da viagem foi um borrão. Quando finalmente encontrei uma cidade, eu estava exausto, com os nervos à flor da pele. Mas ainda não conseguia me livrar daquela imagem. A imagem do homem com os olhos brancos, me encarando, me fazendo sentir como se fosse um espectador e não o protagonista de sua própria vida. E até hoje, quando viajo à noite, sozinho, não consigo deixar de olhar para a estrada atrás de mim, com medo de que ele ainda esteja lá, esperando, aguardando o momento certo para aparecer novamente.